qualidade. Na hora que eu enviei, professor, eu o nome pelo WhatsApp, o nome lançamento da coletânea. Ah, sim. Aí a imagem do WhatsApp perdeu qualidade. Eu enviei pelo e-mail novamente, esqueci de enviar o nome lançamento. A menina pegou pelo segundo. Mas está com uma boa definição. Com o padrão bem visível. Muito bom. A qualidade da foto. Estamos aqui no lançamento do livro Diálogos e Relatos de História de Processos Laborativos, Educacionais, Culturais, Memórias na Perspectiva Regional e Local, organizado pelo professor Paulo Roberto Nogueira Silva e Luiz Helena Torinho Monteiro. Participação de 7 capítulos, 7 artigos, escritos por 14 autores. As histórias locais e regionais, que ao mesmo tempo dialogam com a história de maneira ampla, geral, é o tema desta obra, essa coletânea de textos historiográficos. O público está aqui aguardando o início da cerimônia de lançamento. Pode ficar à vontade. Fazendo um registro. Todas, pessoal. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Nogueira. Eu sou um dos 2 organizadores da coletânea. É apenas o organizador, com a professora Heloísa Helena. Mas eu quero ressaltar aqui que somos um time, uma equipe. Eu fiz até o aporte do futebol, né, para falar, somos 14, somos um time, uma equipe. Sem a ajuda desses 14 autores aqui, não teríamos chegado lá. E temos a participação de uma 15ª pessoa, que é a quem eu agradeço em nome da turma, que é a professora Genil. E agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, o Salão Nobre, né, desta Casa de Leis, uma Casa do Povo também, né? E assim, agradecer a presidência da Câmara também, que nos cedeu o espaço. Agradecer a Deus, né, nosso Pai, e que nos concedeu esse momento, né? Agradecer a cada um de vocês, nesse momento, né, um sábado meio atípico, questões climáticas, chuvas, deslocamento, é um dia de feira no nosso território de identidade, um deslocamento que demanda mais tempo, e agradecer a cada uma de vocês que estão aqui presentes para prestigiar, né, a nossa coletânea. Nossa coletânea é composta por 14 autores, e com a participação da professora Geni, que é a 15ª pessoa nessa coletânea. Todas as participações de grande relevância. Infelizmente, 4 dos nossos colegas não puderam estar presentes por um motivo de saúde, ou outro, uma demanda ou outra. Eu quero registrar, né, mas a falta da professora Heloísa, a colega organizadora, a doutora Heloísa Helena, ela é professora formadora da UNEAD UAB. E ela não pôde estar presente. O Gabriel Pitanga, que tem um deslocamento de 700 quilômetros em Paulo Afonso, teve aqui outro dia e foi impossibilitado de ter a liberação da sua chefe superior na escola que exerce atividade na educação. A nossa colega Bela teve um pequeno problema de saúde e a nossa colega Kelly também foi impossibilitada por outras demandas. Mas nós estamos aqui, somos 10, e os 4 que não estão aqui, mas estão torcendo por nós, colaboraram, e cada quinhão, cada cota de participação está inserido no livro. Então, sem a ajuda de nós 14, nós somos 14, e a professora Geni, que é a 15ª pessoa, essa aula não sairia. Então, por isso eu agradeço a cada um de vocês, a cada uma, e a Deus em primeiro lugar, né, por
concedeu estarmos aqui nesse momento. Então, vamos iniciar o nosso lançamento da nossa coletânea e falar para vocês que quando eu adentrei aqui, professora Eveni, na turma, aí fui recebido pela senhora Cláudia, no primeiro dia e no segundo dia de seminário, porque quando a gente trabalha na educação, a gente já tem esse olhar assim, não que eu sou mais velho não, pessoal, somos contemporâneos, pode ter um pouquinho mais de experiência na docência, como o professor Leone tem, professora Geni, professora Heloísa. Quando eu bati os olhos nessa turma, eu falei, essa turma tem futuro. Tem futuro, eu vi o perfil da turma, que a gente já tem um pouquinho de experiência, né, professor meu? E aí a gente já sabe, eu falei, vai ter frutos aqui, vamos semear, plantar, e vai ter frutos lá na frente. E é o que eu agradeço muito a Deus em nome da turma, a nossa coletânea hoje sendo lançada. Para iniciar, esqueci de fazer um agradecimento especial também a todos e todas que colaboraram, pessoal, e que também fizeram a publicidade, o menino aqui de Itaú, Alexandre, Sandro, professor, chamar menino, né? Foram dar esse apoio para a publicidade, cada colega que compartilhou, familiar, né? Fez a divulgação do nosso lançamento. E um agradecimento especial à nossa colega que tem uma dupla pertença, a historiadora e letróloga Aline. A Aline habilitou no seu feriado de carnaval. Dos dias de carnaval, ela só tirou o domingo, não para descansar. Eu até elogiei e agradeci a ela e fiz questão de falar para os pais dela. Ela tirou só o domingo para exercer as atividades religiosas na igreja com os pais, e os outros dias ela destinou para fazer a correção da nossa coletânea, que além de historiadora, ela é formada em letras vernáculas, pela UFAL, né? Então agradecer a ela também e a todos e todas, pessoal, por essa concretização, né? Eu costumo falar, hoje é o momento de celebrar a nossa conquista, a nossa concretização do nosso sonho, né, de lançar a nossa coletânea. E para iniciar, diálogos e relatos, né, de histórias, de processos laborativos, educacionais, culturais e memória na perspectiva regional e local. Olha que tanto diálogo a gente faz, né? É uma questão assim, muito marcante, né? 7 capítulos apenas, mas a gente faz todo esse diálogo, né, entre história, processos laborativos, né, educacionais, culturais e memórias na perspectiva regional local. Por que esse tema regional local? Porque a história era contada anteriormente por heróis, era chamada história decoreba, contada por heróis e retratava heróis de datas nacionais, né? Não que as datas dos heróis somente não deveriam retratar, mas era apenas uma história que era decoreba. A história do livro que era engessado, não tinha sido escrito essas pesquisas há 30, 40 anos atrás. Então, nós estamos dando hoje uma contribuição para a sociedade. Os territórios de identidade que nós representamos, Médio das Contas, que é o nosso aqui, Litoral Sul, do artigo de Abdala, e também o Vale do Jequitinhonha, que veio um artigo convidado para a nossa coletânea. Então, antes de conhecermos a história, que a maioria dos historiadores, né, conhecer a história mundial, a história do Brasil, temos que conhecer a regional e, mais precisamente, a local, onde nós temos nossa ancestralidade, nossas raízes, nosso pertencimento. Então, é de crucial importância, antes de conhecer as outras histórias, conhecer a nossa história. História de pessoas de grupos invisibilizados, pessoas que, se não fossem retratadas na nossa coletânea, poderiam cair no esquecimento, né? Então, assim, questões educacionais, questões históricas, memórias, o aporte das pessoas mais velhas, muito interessante, né?
Memória de velhos, Cléia Borges, né, uma teórica brasileira, ela fala, memória de velhos, ouvir e mudar. Então, uma pessoa velha é um criou, uma pessoa mais velha que passa o conhecimento. Não necessariamente precisa ter formação acadêmica. Eu fui muito privilegiado. Eu tive um pai que viveu 101 anos. Meu pai atravessou 2 séculos. Meu pai tinha uma memória de 3 anos de idade. E tudo que eu construí na minha caminhada acadêmica, grande parte eu devo a ele. Então, quem tiver seu avô, sua avó, seu bisavô, eu sei que você está com carinho, trate mais ainda. Faça uma gravação, pegue um relato oral daquela pessoa. Não precisa ter formação acadêmica, pode colocar digital para assinar um documento, né, digitalmente, que é chamado dedão. Não precisa ter formação acadêmica, mas a fala daquela pessoa tem veracidade. Então, guarde esses relatos, faça um vídeo, resista à história do seu avô, da sua avó, e de pessoas invisibilizadas que aqui nós vamos retratar também, de instituições, de processos educacionais, e nessa perspectiva sempre regional e local. Professor Bianchi, quer falar alguma coisa? Complementar, por favor. Me lembrei de um provérbio africano que diz que um rio, quando ele esquece onde ele nasce, ele morre. Quando nós esquecemos nossas raízes, nossas origens, nossa base, a gente perde o que existe mais sagrado em cada um de nós, é a identidade, o sentimento de pertencimento. E a gente passa a ser um ser vulnerável a qualquer tipo de ideia transitória que vem com o objetivo de nos manipular. Então, mais do que simplesmente o exercício de acúmulo de conhecimento, valorizar nossas raízes históricas, valorizar nossa memória, valorizar os nossos ancestrais, seja através do conhecimento que ele passa de maneira oral, ou através de uma história que é escrita, isso é uma forma de resistência. É uma forma de resistirmos diante de uma série de ideias que são passadas na sociedade atual, tão veloz, tão rápida, que faz com que a gente perca o sentido de origem, de raiz. E aí a gente vê como a nossa sociedade trata de nós. A gente percebe como a história ela nos ensina, para além do que o professor Paulo falou, decorarmos datas, valorizarmos os chamados vultos da história, que durante um bom tempo esses vultos eram representantes de uma elite branca dominante que veio aqui para nos colonizar e tenta nos explorar. Então agora a gente dá voz a Jorge Pato, a gente dá voz a Ezequias, dá voz a uma série de pessoas, sujeitos históricos, homens e mulheres, muitos desses anônimos, que se a gente não registra, correu o risco de ficarem no esquecimento e deixarem o seu legado incólume, assembrando pela história. Então, nosso papel historiador, mais do que qualquer coisa, é de ser esse guardião do passado. Mas um passado não que fica no passado mudo, mas um passado que dialoga com o presente e vislumbra um futuro mais justo, mais fraterno, mais igualitário, sem nenhum tipo de mazela. A história também tem esse compromisso, e denunciar as mazelas sociais, porque pensar numa sociedade mais justa. Obrigado, professor, bastante pertinente em sua fala. O professor Bianchi tem uma caminhada muito boa também na história, educação básica aqui do município, né, do estado, da educação superior da UNEB, né, professor? Já fui substituto da UNEB na FACS, aqui na faculdade particular, História. Tem uma caminhada grande, uma experiência grande. Não é porque ele é mais não, eu sou jovem. Nós somos contemporâneos. Viu, pessoal? Eu quero convidar as colegas para se fazerem presentes aqui nas cadeiras, a Aline, a Valquíria, Thelma, Jucleide, Bruna e também a professora Emily, por favor, professora. Se fazerem presentes aqui, melhor adequar. Somos 14, com uma proposta da professora Emily 15. Mas, infelizmente, estamos com 11 aqui, né? 4 colegas não estão presentes.
Vocês hoje estão se sentindo como parlamentares e parlamentares do Brasil. É a casa de leis, né? O poder emana do povo, né? Claro. Isso não é exercido. Então é a casa de leis, é a nossa casa também. Né? E agradecer mais uma vez ao presidente da Câmara, o apoio do colega Alexandre, né, que veio aqui, através do pedido de ofício, e eles gentilmente cederam um espaço, né, a quem eu agradeço também. Então, tudo ok. Pessoal, eu vou fazer um pequeno breve, na verdade, relato. Agradecimentos, na verdade, né? Agradecer é um momento de celebrar, né? Pode parecer até um viés religioso, mas na verdade há, né? É um viés assim, de agradecimento mesmo. Agradecemos às instituições que graduaram os nossos alunos, a Universidade do Estado da Bahia, que tem essa tripla pertença, né? Com a UNEAD, Universidade Acadêmica de Educação à Distância, UNEAD, a UAB, né? Representada aqui pela professora Geni, Universidade Aberta do Brasil, que vem ofertar essa educação EAD, né? Essa educação muito boa que nós temos hoje, essa oferta. Essas instituições de tripla pertença, porque usamos o prédio da UNEB, né? E o aporte da estrutura, e nós conseguimos, né? Essas instituições ofertaram com qualidade, né? Os cursos de licenciatura em História e em Pedagogia. Temos 2 colegas pedagogas aqui e 5 trabalhos de colegas historiadores e apenas 2 que não são da educação, da psicologia e da educação, na verdade, né? Só uma que é da psicologia, mas dialoga muito com a psicologia, com a pedagogia. E para viabilizar esse diálogo de processos laborativos, educacionais, foi bem viabilizado, na verdade, por essas instituições que deram aposta para nossos autores, né? Em cada residência de seus municípios, né? Na perspectiva local. Nós agradecemos em memória, porque ele já não está entre nós, né? A Jorge Pato, Jorge Oliveira Santana, Jorge Pato, de Piauí. Aos jovens esportistas da canoagem, juntamente com os profissionais do Centro de Canoagem de Ubaitaba. Eu vou falar do cada autor, né, depois. A Antônio Pereira Barbosa de Gambugi, que em memória também, né, que não está entre nós, não é o que infelizmente não está mais entre nós também. Aos alunos da educação de jovens e adultos, um artigo muito bem discutido pelas colegas e Verônica. A Tecília Luiz da Silva, dona Cida de Lafayette Coutinho, em memória também, ela não está mais entre nós. Aos alunos afrodescendentes do Colégio Estadual Dr. Milton Santos, que é o Colégio Quilombola, lá de Jequié, que é localizado no bairro Quilombola, do município, da sede do município de Jequié. Bem como o Alderê, que é o órgão que eu tenho uma pertença muito grande, fiz meu mestrado lá, né, acadêmico, como sou egresso, já fui lá como griot, né? O órgão de educação e relações éticas da UESB, que é o CIGQ. Nós agradecemos aos moradores de Aiguara pelas críticas populares muito bem discutidas, relatadas pela colega Vinho. Nós agradecemos aos familiares, né, aos gestores, instituições, moradores dos municípios, em que as pesquisas, que essas investigações foram feitas, realizadas, porque essa coletânea só saiu com a ajuda ao aporte dessas pessoas também. E por fim, agradecemos aos nossos familiares que nos ajudaram para concretizar essa obra. Então, cada um de vocês, cada familiar, cada pessoa que narrou, que contou a história oral, através das narrativas, colaborou com essa obra. A obra é coletiva, com 14 autores, e 15ª participação da professora Genia, que a gente agradece também. Mas com a participação de cada um de vocês, dos familiares, e aí por isso nós agradecemos também. Eu agradeço muito. A apresentação, né? Essa obra é composta por investigações, nós chamamos desse tipo, né? Na história, que reconstruía os relatos desses processos culturais, educacionais, memórias, tudo na perspectiva local.
foram realizados em 3 territórios de identidade. Eu mostro os métodos das contas de que Jaú, Baiguara, né? Litoral sul lá do artigo de Abdala, né? Que é o Baitaba, a cidade das Canoas, né? Bem discutida a época para Abdala. E um território de identidade é Vale do Jequiriçá, que eu vou explicar porque esse artigo veio lá, né? Essa investigação. Então, 3 dos 27 aqui estão representados por 3 territórios de identidade, né? Esses territórios foram criados quando o governador recém-eleito Jacques Wagner inseriu, né, na proposta do PPA, criou, dividindo territorialmente o nosso estado, né, em 27 unidades. Nós participamos aqui desses relatos em 3. O prefácio aqui, eu agradeço o nome da turma, é escrito gentilmente pela professora Geni. Então, ela trouxe esse relato, que eu não vou ler todo, né, por conta do tempo, mas, assim, ela fez questão de enfatizar que as pesquisas aqui presentes nesse coletânea oferecem um mosaico, de imagens, ó, imagética. Retratam a história, a cultura, a política, a arte e os aspectos educativos do povo baiano. Nós estamos aqui com 3 territórios de identidade, mas tudo isso que nós relatamos faz parte do nosso povo baiano. Então, assim, por fim, ela falou, né, as palavras da Provenir, uma riqueza de registros, escritos como interessantes, fontes de informação para todos aqueles que buscam compreender as raízes sociais deste povo, que é também o que denominamos como povo brasileiro, nossa diversidade cultural, as relações étnico-raciais. Nós temos, né, fomos formados pelos negros únicos que do Estado, quando os portugueses chegaram, posteriormente os portugueses, os negros escravizados do continente africano, depois os asiáticos, os oceanos, o único negro dessa diversidade. Nenhum país oferece. Sabe o microfone, meu filho? Tem descarregado. Nenhum povo é diverso igual ao nosso, né? Então, que riqueza, né? Uma professora Geni nos brindou, né? Quem agradece mais uma vez por isso. A professora Geni, para quem quase todo mundo conhece, né? Mas ela é especialista em educação geoambiental, licenciada em ciências biológicas, coordenadora do polo da UAB, uma coordenação que vem dando apoio nessa caminhada. Ali cortou um pouquinho, mas tinha mais a coordenação dela no caso, né? O sumário, né, que é a descrição desses capítulos. O capítulo 1, relevância de Jorge Pato para o futebol de Piauí, Bahia. Então, esse trio aqui de historiadores, né, do Solbione, que veio como convidado. Os convidados aqui que não são da história, na verdade. O Solbione é da história, mas assim, que não foram alunos do curso de história. O Solbione veio agregar valor e muito, né? As meninas ali da pedagogia do Cleide de Vera, né, que vieram com uma questão da música como recurso pedagógico para esta, e que a educação dialoga com a história, esta dialoga com a história. Essa é uma reconstrução muito boa também, vamos falar sobre isso. E Bruna Vitória, que é minha primogênita, um orgulho, né, o pai tem uma filha escrevendo, não aquele orgulho besta que ninguém é melhor que ninguém, né, nós somos todos iguais, né, filho de Deus, mas assim, o legado que a gente passa para o filho. Minha primogênita é o primogênito do meu filho, Antônio Pitanga, que é o Gabriel Pitanga, que não está aqui conosco no momento, né, mas que orgulho, né, não orgulho pouco, mas assim, meu filho, a filha, o sobrinho, na caminhada conosco, né, isso não tem preço, nem cartão de crédito, nem eu, livres, nem os tesouros lá dos reis da antiga, os faraós pagam isso, não. E assim, agradecer a Deus. A importância da cronolagem o trio ali, Sâmio Cássio, Alexandre dos Santos e Albion Silva. Então, esse trio de historiadores aqui presentes, né, no primeiro capítulo. O capítulo 2 é a importância da canoagem para a juventude baitadense. É discutida pelo colega Abdala, ele escreveu sozinho esse capítulo. E assim,
ele fez a reconstrução histórica, né? Os meninos aí brilhando, levando o nome de Baixaba para o mundo, não só o Brasil, campeões mundiais e Ezequias. Então, assim, né? E o outro, né? Então, assim, isso é motivo de orgulho para nós, que somos baianos, e participamos aqui próximo do território de identidade deles. O capítulo 3, trajetória e memória do ilustre Antônio Pereira Barbosa, no Instituto de Gorbuchi, retratado aqui pela colega Valquíria, que me convidou, né, juntamente com a professora Heloísa, também, para fazermos essa pesquisa. A professora Heloísa é uma das organizadoras também, além de autora desse capítulo, uma colega. Mas quem conhece a fundo mesmo a pesquisa não sou eu, é a professora Heloísa, não. Nós damos o aporte, quem conhece mais é ela, fora do território, nas raízes dela, na localidade dela. Então nós participamos mais no grau de qualidade do trabalho, os méritos são mais para ela. E para todos e todas aqui que estão fazendo esse relato. O quarto capítulo, as colegas da pedagogia, né? A pedagogia vem atrás, são fontes para a história também, e elas fizeram uma reconstrução histórica, que na verdade a EJA começou desde os padres jesuítas que aqui chegaram, né? Os padres da companhia de Jesus que vieram atuar na contra-reforma, né? Após o Lutero fazer a reforma protestante, lá na Independência, na Alemanha, onde teve início, os padres jesuítas vieram catequizar os índios até conquistar fiéis que tinham perdido, né? Com a reforma protestantismo, chamados evangélicos, né? E eles deram essas contribuições também com a EJA, porque tinha adultos ali também na oferta, recebendo a oferta da escolaridade, não formal como hoje, né? Mas começava assim. E o Cleide Souza Cabral, que era um pretensão, que é a esposa do nosso colega, é uma dupla, pertence ao casal aqui, trabalhando juntos, quando um faz uma coisa, o outro segue. O quinto capítulo feito como convidado, pessoal. Bruna Vitória, minha primogênita, Nascimento Nogueira, Gabriel Pedro de Souza Nogueira, primogênito do meu irmão mais novo, e eu, nós dialogamos com esse legado de Dona Cida do Instituto de La Fé de Bahia, Identidade, Cultura e Tradição. Veio como convidado esse artigo, e assim com muita alegria que esse artigo foi aceito para não ninguém vai ouvir. Muito humilde que me conhece aqui, quando eu cheguei lá no campo de até na minha vida como Deus me levar, eu pretendo ser assim. Mas assim foi aceito, graças a Deus, eu agradecer a Deus, para uma discussão e uma apresentação na Finlândia ano passado, na Universidade de Helsinki, lá próximo da guerra, que tivemos no ano passado. Eu e minha filha Gabriel não pôde ir, também, infelizmente, né, questão de trabalho. E nós apresentamos esse trabalho e muito assim bem avaliado. Como qualquer um dos 6 que tivesse ido para lá seria aceito também e bem avaliado. Porque todos esses trabalhos têm relevância social. Aqui eu sou humilde de falar, agradeço a cada um de vocês, e a cada colaborador dessa obra não sairia comigo e a professora Heloísa sozinha. Somos cada um com a professora Emily que veio agregar valor e todos e todas que contribuíram, viu? Que eu agradeço. O 6º capítulo, a trajetória educativa da população afrodescendente dos anos 1990 a 2010 no Instituto de Vitória, da colega que não está aqui presente no momento, Gomes Almeida, e a nossa colega Thelma Gomes Borges de Almeida. Essa dupla, né? Elas têm até o sobrenome Almeida, né? Mas não são parentes, né? Mas são assim, meninas excelentes. Eu posso chamar meninas. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês são. Então ela vinha agregar valor e discutir com os alunos lá no colégio de Grupol, lá para depois a tudo deles Deixa eu ver aqui. Obrigado. O 7º capítulo é o uso de playlists populares como instrumentos pedagógicos
Clara Bahia, um estudo de caso feito pela nossa colega Aline. A Aline, além de historiadora eletrônica, também das vernáculas. Então, ela fez esse aula, além da revisão que ela fez aqui, eu já agradeci em nome da turma. Essa é a discussão, né? A Sucuyuba, né? O menino tinha medo de ir. A mãe ela mandava para lá, moleque branco, olha, cuidado. O governador deve saber disso, porque ele é de Palmeirinha, mas ele deve saber. E que tem esse serviço. E usava como recurso assim, pedagógico para educar o filho, olha, não vai para lá, não tem principalmente não. É educação, né? Então, são 7 capítulos aí, pessoal, que vocês vão se debruçar assim, nas leituras, vocês vão viajar na história da educação, um artigo das Minas, as histórias, legados de pessoas aqui que, se não fossem retratados, cairiam no esquecimento. São pessoas de grupos populares, como Jorge Barro, Dona Cida. Talvez não, que deixou um legado muito grande lá, não que nós fomos registrados, mas é uma pessoa mais pouca, que tinha um cargo lá, e que deixou grandes contribuições, tem um logrador com o nome dele, talvez não caia no esquecimento, mas tem que ser mais retratado ainda. Agora, as histórias como a de Dona Cida cairiam no esquecimento, de Jorge Barro, porque nós vamos passando as gerações, as pessoas não iam ter acesso, né, a esse texto. As considerações finais. Reconstruir, né? Reconstruir essas histórias, essas memórias, legados de personalidades, instituições, ou como é a nossa obra aqui. Esportes, processos laborativos e educacionais. É relevante, é pertinente, por se tratar de investigações realizadas na perspectiva regional e local, mais localidade onde nós residimos, onde temos nosso pertencimento. Então, é necessário publicizar, né, esta obra, essas investigações, que torna-se relevante. Esses legados têm que ser publicizados nessas histórias e sempre enfatizando a perspectiva regional local, né? Por entender que é na nossa comunidade que está o nosso pertencimento, as nossas raízes, a nossa ancestralidade. Então, antes de conhecer a história lá fora do Brasil e do mundo, temos que conhecer a nossa realidade. As nossas poucas referências que eu citei, porque são várias, né, não caberia tudo. E muito obrigado pela atenção, a participação de todos. Agradecer mais uma vez, o excesso das suas casas, no final de semana, no sábado, dia de feira, de demanda, de trabalho, enfim, trazer as crianças, né, os filhos, as crianças, os avós, os esposos, os companheiros, os pais. Então, agradecer. Sentimento aqui, pessoal, de gratidão, a unidade que a gente fez, e reconhecer e agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado. Nós vamos ter a participação aqui de cada artigo, vamos chamar os autores aqui presentes, como 10 professores de livro, a palavra para ela, e cada um vai ter o seu momento, assim, de 5 e 10 minutos, para não estender muito. Eu acho que não tem, né? Oralmente mesmo, não precisa slide, não, só oralmente mesmo, com algumas palavras, viu? Eu inicialmente vou passar para a professora Emily, que eu considero como a 15ª autora nossa da coleta. Por favor, professora, se quiser ficar. Eu vou ficar para prestigiar a casa, né? Fazer as vezes. Bom, gente, boa tarde. Eu estou muito emocionada nesse momento, porque é uma satisfação muito grande ter participado, ter sido a 15ª, né, participante dessa coletânea. E eu me sinto assim, muito feliz e muito emocionada mesmo, porque ter visto esses meninos e meninas, né, lá no polo, professor Albione representando a educação municipal, dando um abraço, segurando na mão de todos eles. Professor Paulo também, que chegou no polo como tutor, e deu todo esse apoio,
serviu de degrau para que eles pudessem fazer isso. É uma realização muito grande para a gente que é de uma cidade pequena, em que a gente tende a não acreditar na gente. A gente tende a achar que na educação pública, na escola pública, na universidade pública, não pode sair autores de uma obra riquíssima como essa. E nós, todos nós, e principalmente vocês, estão mostrando que isso é possível e que não é tão difícil. É só acreditar na gente, em cada um de nós, achar pessoas onde a gente possa se apoiar, acreditar e seguir. Então, para mim, aceitar esse convite de fazer o prefácio foi muito mais do que simplesmente escrever o prefácio. Foi justamente meio que validar a história de cada um de vocês, validar o trabalho de cada um de vocês, e eu me sinto realmente muito feliz de ter feito parte desse momento, como coordenadora do Polo e como também participante da escrita do livro. E de estar aqui nesse momento hoje com vocês compartilhando, porque eu imagino que no coraçãozinho de cada um de vocês está assim uma faísquinha, né, de alegria, de todo mundo querendo, emocionado um pouco. Então, no mais, é agradecer por esse momento, porque se não fosse essa vontade de vocês de terem feito isso, a gente não estaria aqui também. Então, muito obrigada por vocês terem confiado em vocês e terem acreditado e terem feito. E parabéns! Que esse seja o primeiro de diversos trabalhos, que já começou com os trabalhos de TCC, né? Porque muitos desses artigos foram um trabalho de TCC. Exato, né? Foi o trabalho de TCC deles e que virou desses artigos, que virou para a coletânea e que pode ir para outros lugares também. E por que não outras escritas, como o Sami já está fazendo, né? O professor Alvione fazendo outros relatos de outros. E a Alexandre também já está fazendo outros relatos de outras pessoas da cidade. Então é maravilhoso. Continuem, não parem. Tá joia? Muito obrigada mais uma vez. Só um minutinho, pessoal. É que eu falei a parte do futebol, né? Um time, né? Já tem uma palavra do Jorge Jesus, que é aquele técnico do Flamengo. Ele usa o Palmeiras, Portugal, mas também um time bem forte mesmo. Graças a Deus. Muita humildade, mas nossa obra está aí, né? Felicidade, felicidade. Para continuar aqui, pessoal, saiu ali, mas eu tenho na minha memória. Vamos chamar o colega Vidal para falar acerca da sua escrita do seu artigo, contribuindo também assim, de forma bastante importante, né? Para a concretização da nossa coleção. Boa tarde a todos. Eu confesso a todos que eu não sou muito de fala, mas eu vou falar um pouco aqui sobre o meu artigo. Antemão, eu gostaria de agradecer ao professor Paulo pela ajuda, pelo incentivo, a professora Heloísa, que não está aqui, mas gostaria de agradecer a ela também pelo fato de nos conduzir até essa chegada desse artigo. A professora Heloísa também, que foi um baluarte, me incentivou dessas formas, e eu me sinto hoje realizado, alegre, por estar concretizando mais uma etapa da nossa vida, que é a concretização desse livro. Esse livro foi um grande sonho. Eu gostaria de falar um pouco sobre a minha cidade. Minha cidade se chama Guaitaba. Nós realizamos uma pesquisa e dentro dessa pesquisa a gente entrou no centro de canoagem, fizemos uma abordagem, uma pesquisa a fundo, pesquisando acerca do esporte, a influência do esporte, a importância do esporte para a juventude de Ubaitaba.
dentro dessa pesquisa, a gente descobriu que anteriormente a realidade do investimento anticorte no Paitaba era uma outra realidade. Isaquias Queiroz, que é uma das referências, ele praticamente, o investimento dele era o esporte, eram os empresários que investiam. E nós vemos que a partir do momento desse pequeno empenho que os comerciais realizavam, esse investimento, começou aí a Isaquias a ser chamado, vocacionado aí a outros países. E do nada acontece através da dedicação de Isaías, um rapaz negro, pobre, ele abrilhanta nas Olimpíadas e consegue assim grandes medalhas, medalha de ouro, medalha de prata, e com isso houve um grande investimento por parte do Estado, coisa isso que não aconteceu, não ocorreu. Dentro do centro de canoagem, atendido 400 crianças. Dentro dessas crianças, esses adolescentes jovens, eles são jovens de favela, vulnerabilidade social, e nós percebemos a importância do esporte, na vida do ser humano. E percebemos que o esporte pode sim, juntamente com a educação, como Nelson Mandela, mudar a educação, o esporte, ele é prova disso, que pode mudar o mundo. E deixa essa mensagem através dos relatos da memória de Isaquias Queiroz, que é um campeão único, um jovem pobre, de periferia, hoje vive em situações, em um grande sonho, uma grande realidade. Ele comprou uma casa para sua mãe, no centro de Paitaba, cerca de 200 mil, investiu sua família. Hoje ele viaja para Londres, mora em outro país. Hoje a gente percebe que a vida dele mudou. Então, o esporte pode mudar a vida do ser humano. Essa mensagem que eu deixo para todos. Que o esporte e a educação é uma arma que pode mudar. Agora, no nosso terceiro capítulo, que faz a reconstrução histórica da trajetória de São Antônio, São Antônio Pereira, lá de Monte, foi escrito por mim pela professora Luísa Helena, mas teve mais versos para nosso colega aqui. Então, o São Antônio foi o senhor que ele participou ativamente da vida política. Ele não exerceu o cargo como eletivo, não candidato a vereador, a prefeito, a vice. Se tivesse candidato, seria eleito, teria sido o cargo do presidente da Câmara, tinha know-how para isso, tinha assim, bastante conhecimento, Naquela época já era titular no cartório civil com sua notoriedade, ou seja, esse trabalho também está bem de nós. O meu pai na frente eu percebo, colega Valquíria, uma semelhança muito grande entre meu pai e ele. Só que meu pai adentrou na vida política, foi líder do MDB, fundadores do município lá, Festa que eu tinha na época. E São Antônio não. São Antônio preferiu não adentrar na política partidária. São Antônio apenas foi mais para a questão cultural, mas deixou um grande legado. E a história dele não poderia deixar de ser retratada. Não queria me esquecer, porque era uma pessoa não de poder econômico, mas tem um cargo bom, tem um jogador com o nome dele. Esse legado dele talvez não cairia no esquecimento, mas ele passou a ser mais retratado, mais assim, deixado, publicizado. A quem agradecemos e com certeza ele está num bom lugar, ele está mais entre nós. O quarto capítulo
faz a trajetória, discute a trajetória da educação de jovens e adultos, a EJA, né? Essa modalidade que é ofertada para alunos que não tiveram a sua educação na idade própria, bem discutido, bem relatado pelas colegas de fé, que infelizmente tem um problema de saúde, não está presente mais em pleno de jeito frequentado naquele passado lá. Boa tarde a todos. Quero agradecer a minha professora aqui, né? Meu marido e filhas. É interessante, agora eu sempre me emociono quando eu faço. É interessante quando eu venho aqui, tá? Júnior na rua, porque quando eu iniciei a minha segunda graduação em pedagogia, eles estavam na minha barriga. E aí eu comecei, tentei desistir, porque era difícil aqui, e quanto mais uma gestação de anelar. Mas eu continuei, terminei, e aí estou aqui agora com ele, que eu observando, para falar um pouco dessa educação. E a educação, ela transforma, sempre digo, a educação transforma pessoas transformam o mundo, né? E aí, com certeza, que ela vai transformar a vida dos meus filhos e a comunidade, eles têm esse papel, a educação. E quem atua na educação de jovens e adultos, normalmente o professor se apega muito às turmas. E é muito difícil fazer matrícula, hoje as gestoras da escola têm que ajudar, é difícil fazer matrícula, mas é difícil ainda que esses jovens, que não é só mais adultos, tem muitos jovens também que estão querendo ficar nas turmas de EJA, mas é que esses jovens idosos permaneçam estudando, porque o final é muito difícil. E aí depois de junho, normalmente, muitos, e aí a gente praticamente fecha as turmas pela pouca quantidade de pessoas. E aí quando a gente traz todo o percurso histórico, falar da educação, de jovens e adultos, e aí a gente fala, mas tem tanta ludicidade, né? Tanta ludicidade, porque muitas vezes a ludicidade traz turmas de jovens e adultos. No nosso livro é Diálogos e Relatos. Quem trabalha com jovens e adultos normalmente inicia sua aula com diálogos e relatos. E aí só depois a gente vai introduzir os conteúdos. Porque senão, não pega o aluno para continuar na aula, a aula começa a ficar chata, daí começa a dormir, com sono, trabalhou o dia todo, são senhoras que trabalham o dia todo nas casas. E aí quando a gente coloca a música, é porque a música ela é afetiva. Né? A música é afetiva. E aí a aula começa a ficar gostosa, ou acabou. A aula já acabou, pronto. Acabou. E aí o nosso artigo mesmo de Verônica, que não pôde estar aqui, mas as suas meninas estão aqui representando essa contribuição dela junto comigo para a educação de Itajubá, para que a outra, para a região e o médio do Recôncavo, né? Que é a nossa região. Eu agradeço ao senhor e à professora por essa coletânea, a professora Lili. Eu deixo lá da professora. Agradeço. Você agora falou do seu estudo, dificuldades que teve na área, dificuldades que nós tivemos. Tive uma narrativa aqui de duas colegas que pegaram uma na mão da outra. A outra não está aqui hoje, trabalhando na cozinha, a colega Joalice. Pegaram na mão de Aline na dela, as dificuldades foram muitas. Pessoal, nada vem fácil, não. O senso comum diz assim: que vem fácil, sai fácil. As dificuldades são grandes. Eu sou prova disso, todos aqui de vocês que estão aqui são provas também. Nós não conseguimos nada fácil, não. Às vezes é nos trancos, nos barrancos, nos 40 horas do segundo tempo, não é, Alexandre? Um gol, de canela, de barriga. É assim que a gente consegue. E que bom que a gente consegue. Então, as dificuldades são grandes. O legado que você está deixando para sua não tem preço. Agora, o quinto capítulo, pessoal, retrata o legado de Dona Cida na fé de Coutinho. O Gabriel não pode estar presente, ele diálogo com a gente, a pesquisa. E essa Dona Cida, ela deixou esse legado. Ela é uma senhora ceramista, ou seja, fazia para quem tem a idade de 48, 50 anos, que tem um pouquinho
mas já tomava de pote, já aquela água bem fresquinha, não era gelada aquela água, um feijão feito, uma panela de barro. Então era fazer esses produtos, fogareiro, colocava aqui, madeira, pó de madeira, né? Então, assim, bebedouro para vaso, e outros produtos que ela fazia. Ela ficou em questão de marcadores sociais, né? Nós somos muito bem isso, né? Somos mulher negra, viúva, sem subsídios financeiros, sem escolaridade, buscou formas de resistência numa família que predominava a família patriarcal brasileira. São pessoas que lutaram pela vida. Ela deslocava de lá festa do tio para lá festa do tio, não, porque uma semana revezava para ir no território de identidade, mas não contraiu um segundo matrimônio para o padrasto das meninas não judiarem das filhas. Lutou, buscou formas de resistência, levou esse legado que é considerado ancestral e afro-brasileiro, que hoje até não usa mais mas era um legado que ajudou muita gente também na questão da caminhada, dona de casa, quem comprava os produtos dela na vida. Então, uma história muito bonita que vocês também vão viajar um pouco na história. E passar aqui para a Dona Vitória e fazer o agradecimento em nome do trio e de Gabriel também. Boa tarde a todos e todas. Só para agradecer mesmo por fazer parte dessa coletânea e parabenizar todos os pesquisadores, né? Parabéns. Agora, nosso sexto capítulo é bem escrito, né, pelas colegas Kelly, que não está aqui conosco no momento, né? E pela colega Elma, a quem eu passo a palavra no momento. Elas fizeram a reconstrução histórica da trajetória dos alunos afrodescendentes de um colégio. Olha que história bonita, um colégio inserido em uma comunidade quilombola, um quilombo urbano, grupos estereotipados, rotulados ao longo da história brasileira, e que esses alunos estão buscando seus destaques, conseguindo, né, a ascensão através da educação, muito bem escrito pelas duas colegas, a quem eu passo a palavra para a professora Dona. Boa tarde a todos e todas. Ouvindo a colega Rodrigo falando, eu me lembro que quando eu ingressei na turma de História, eu estava grávida, já próximo de ganhar um neném. E alguém olhou para mim e falou assim: tu vai fazer faculdade lá em Piauí assim grávida? Eu falei: vou. E eu comecei a minha caminhada ali, depois tive meu bebê. Comecei trazendo ela pequenininha no carro, era uma luta, mas eu terminei. E para mim foi um sonho realizado. Só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, minha família, meu esposo sempre esteve comigo, me trazendo, sempre trabalhou qual tempo para me trazer para Piauí, dirigir que é até Piauí. Muitos colegas desistiram na caminhada, no trajeto, mas a gente perseverou. E eu sou grata a Deus pela turma, que a turma foi maravilhosa. Pelos gestores, coordenadores da turma, sou muito grata mesmo. E falar da trajetória dos negros, dos afrodescendentes, me inclui, porque eu sou afrodescendente, eu sou filha de negros. E nós sabemos que a educação, ela transforma, como a gente já falava aqui. Mas a gente sabe que os negros, eles sofreram muito para ter uma educação, para ser reconhecido. E foi preciso lutas de grupos, de negros, que ousaram mesmo por lutar, por ter uma vida diferente. O negro sempre foi marginalizado na nossa sociedade, deixado às margens da razão, como o professor Bione falou. Mas eu louvo a Deus assim por tudo e por aqueles que lutaram nos grupos, nas instituições como o Oderê, pela escola quilombola, que trouxe representatividade. O negro ele tinha que esticar os seus cabelos porque não poderiam. Se tivesse algum jornalista negro, ele tinha que amarrar, como eu já ouvi algumas histórias, alguns relatos. Mas eu louvo a Deus assim por tudo, né? Por ter essas pessoas que lutaram, né? Para a educação chegar até os negros, para a educação chegar até os afrodescendentes, para essa trajetória educativa nossa ser lutada, né? Ao longo da história. E
Eu tenho orgulho de ser afrodescendente, de ser negra. Minha filha é negra, tá ali com os cabelos cacheados, né? Daquele jeito, aquele black lindo, e eu tenho muito orgulho, né, de sermos representados através do ODD e através também da Escola Quilombola ali em Barro Preto, né, em Viquier, né? E o pessoal quer agradecer ao professor Paulo e a professora Heloísa que nos deu essa oportunidade de sonho realizado. Muito obrigada. Nós que agradecemos, eu em nome da professora Heloísa e de toda a turma, a nós somos um time, uma equipe. Obrigado mesmo. Agora, as crendices populares, né, pessoal, bem discutida pela colega Aline, como recurso pedagógico, né, de reflexão, de educação, né? Então, assim, crendices populares, assim, bem retratadas pela colega Aline. Aqui eu passo a palavra agora, professora Aline. Boa tarde, meu coração está aqui acelerado. Muita gratidão ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Muita gratidão pela UNEB. A UNEB tem uma história muito bonita com a minha família, sobretudo minha família paterna. Tenho 2 tios e um pai. O meu pai, nós somos oriundos da UNEB, temos letras, e eu retorno da UNEB fazendo uma história. Essa turma que eu sempre tenho oportunidade, eu ressalto o quanto essa turma é essencial. O professor Paulo chegou no meio do curso, mas eventualmente o caráter paterno que ele adotou na nossa turma. Então, é um dia muito marcante, um dia histórico para a gente. Obrigada pela sua oportunidade. E nós vamos falar sobre a Equara. E quem aqui nunca, quando viu a sandália pelo avesso, tirou essa sandália do avesso, porque senão minha mãe vai morrer. Quem aqui, quando ouviu uma palavra e não concorda com aquela palavra, quer repreender, bate 3 vezes na mesa, né? Isso são crendices, e crendice popular. E crendice significa, etimologicamente, crer. E as nossas relações, a nossa identidade é formada por crenças, sejam religiosas ou não. Então, desde a Grécia, foi criado mitos e superstições e afins. E quando nós estamos estudando sobre essas crenças, nós estamos falando do folclore. E o folclore quer dizer o saber do povo. E quando nós estudamos história, nós entendemos a oportunidade que nós temos de não falar apenas daquela história centralizada no herói, mas uma história que dá visibilidade aos que vivem marginalizados, às histórias esquecidas. E que eu procuro nesse trabalho foi exatamente isso: dar voz às histórias que foram relevantes na formação identitária de Equara, que são as crendices populares. E uma cidade em que muitas crendices ecoam até hoje, mas no livro nós veremos 2 crendices, a mulher de branco e a sucuriúba. São crendices que estão atreladas a lugares que eram propensos a perigos na infância, e os pais utilizavam esses meios, essas crendices, para poder disciplinar os filhos. E eu não poderia sair da UNEB, concluir esse curso sem dar vez, sem dar voz para a história de Equara. E convido vocês para ler e como conhecer essas crendices. Nós agradecemos a professora em nome da turma também, toda a nossa equipe, viu? E assim, pessoal, escrever não é fácil. Escrever não é fácil, a gente sabe disso. E assim, a Aline fez essa reconstrução assim bem, e ela foi a fundo como cada vez nós fomos ao campo na pandemia, colaboradoras na pandemia. Então, tivemos esse obstáculo a mais, né? Então, nós conseguimos retratar histórias de relevância, todos os 7 capítulos de relevância social. Agradecemos também a Cláudia e a família dela, que deu esse aporte a ela. E agora, por último, pessoal, mais não menos importante, pelo contrário, bastante pertinente e relevante, o artigo que retrata, né, a história do legado de Jorge Pato aqui no município de Piauí, estou lembrando da minha terra natal,
de Piauí, por esse trio de historiadores, né? Professor Leone, por ordem alfabética, eu vou chamar primeiro, depois o Alexandre e depois o Luciano Castro. Por favor, professor Leone. Eu serei muito breve, porque o nosso trio precisa ser compartilhado, né? Para não privilégio a falar acessível. Então, pesquisar com dois novos historiadores, novos professores, foi um prazer muito grande para mim. Porque, como historiador, quando a gente sai da universidade, a gente sai como licenciado em História. Eles são licenciados, estão habilitados a lecionar. Mas a pesquisa é algo difícil de fazer. Principalmente nós que atuamos na ensino fundamental e médio, fazer pesquisa é um desafio. A gente tem que bancar a pesquisa. É preciso que se diga que esse livro foi 100% custeado por cada um de nós. Não houve nenhum tipo de um centavo sequer de outro recurso que não fosse nosso esforço. Então, a gente vive num país que não valoriza devidamente a pesquisa, não valoriza a educação, não valoriza o conhecimento. Não que eu queira fugir do assunto, mas em uma sala de aula com 40 alunos, a gente pergunta quem aqui quer ser professor? Talvez um ou dois levantem a mão. E eles sabem que eu não estou mentindo. Mas que orgulho de ter colegas valorosos, professores. Vocês são uma geração de professores diferenciados. Parabéns, professor Paulo, como tutor. Parabéns, você, que escreveu o prefácio, Gengui, por ter dado esse apoio a essa turma. E eu digo, eu ganhei muito em escrever com vocês. E digo que, mais do que ter ganho, ajudar e ser ajudado a escrever um capítulo, a um livro, ganhei novos companheiros de caminhada. Porque nós temos o prazer de ter na cidade agora professores, pesquisadores, escritores que vão multiplicar essa semente, que vão fomentar novas pesquisas e vão servir de referência para outros que virão. Eu faço aqui uma referência do Zé Américo como jornalista, memorialista. Ele é referência para nós. Ele veio ao longo das décadas contribuindo com suas pesquisas e nós estamos dando sequência às pesquisas, como agora historiadores habilitados. Então, Jorge Pato para a gente mais do que um objeto de estudo. Nós chamamos assim no campo da ciência, um objeto de pesquisa, um objeto de estudo. Jorge Pato para nós é uma personalidade que cada um de nós tivemos a oportunidade, alguns de presenciar o que nós narramos no livro, no capítulo, outros de ouvir os feitos de Jorge Pato. Não posso deixar também de falar, agradecer a todos os nossos colaboradores, em nome dos dois que estão aqui, Grau, que colaborou com fotografias, Leito de Léo colaborou com depoimentos, com informações. Quero estender esse agradecimento para todos os outros. É a pessoa que se diz o nome deles. Orlindo Lopes, Pedrito, Carlinho, Valmir Leão, então, o trabalho do historiador é um trabalho que necessita do apoio, necessita da fonte, necessita do depoimento, necessita do conhecimento histórico. Eu costumo dizer que nós somos garimpeiros que saem em busca das pepitas, das pedras preciosas que são os conhecimentos que a gente passa na bateria e depois se transformam em texto. E esses textos são dolorosos. Não se enganem não. Como é difícil escrever um parágrafo, uma página, como é difícil fechar um texto. E ele nunca se fecha. A gente sempre tem a sensação que está faltando alguma coisa e sempre vai estar. Mas o que eu quero dizer nesse momento é que eu me sinto feliz por ter contribuído com essa pesquisa, com esse livro coletivo. E quero dizer para vocês dois, nobres colegas, historiadores e professores, segurem em si esse batente, sigam em frente
e ser inspirações para outros que virão. Obrigado e é um prazer estar nesse evento memorável. Passar a palavra agora para o Alexandre, um dos três autores, né, desse capítulo. O professor Alexandre, né? Agora é o professor. Quero saudar todos presentes aqui com uma boa tarde, aos novos colegas de luta, de caminhada, por estarem juntos todo esse tempo, nessa caminhada tão difícil que foi cursar o curso EAD de História na UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Dizer, professor, como nós falamos aqui mais cedo, que nós somos vitoriosos, porque nós enfrentamos uma grande pandemia e nós a vencemos. Nós enfrentamos os nossos dia a dias e nós vencemos todos os nossos dia a dias com muita luta e com muita dificuldade. E através do ensino remoto, nós vencemos a questão do procurar entender a história, procurar aprender como é a história. Ela é dita, ela é pesquisada, ela é publicada. Não foi fácil. Muitos ficaram para trás, mas a maioria venceu. Mas muitos que ficaram para trás também não desistiram. Estão aí remando e com fé em Deus chegará no barco juntamente conosco. E dizer a todos hoje, falando aqui sobre esse capítulo dessa coletânea tão memorável para nossas vidas, para a minha vida pessoal então, que é uma vitória, né? O meu TCC ele foi em prol uma pesquisa de campo, o que o esporte no município de Piauí poderia levar na educação da vida de jovens que sonham ser jogadores de futebol. Imediatamente o colega Sandro, né, esse parceiro de longas datas e muitos anos, não é poucos anos que nós nos conhecemos, imediatamente me chamou para ter um pouco evento, né, Barão, vamos falar sobre o futebol de Piauí, pesquisar algo do futebol de Piauí. E Sâmio imediatamente colocou a história de Jorge Pato. E Jorge Pato é uma figura, tem Biléu aqui presente, Alves, que está aqui também presente, quero agradecer a presença de todos, que conheceram de perto quem foi Jorge Pato. Tem Orlindo também que não se encontra, mas quando eu liguei para Orlindo, que eu procurei saber quem era Jorge Pato, simplesmente Orlindo me passou um relato de praticamente 1 hora de telefone. Então assim, a gente imediato se encanta com o que a gente ouve, professor Orlindo, e procura buscar essas fontes que com certeza ficarão eternizadas dentro dessas páginas aí de diálogos e relatos da UNI. Então, quando o Sandro nos propôs a fazer isso, e que citou o nome do colega aí, o professor Albione também, eu falei, vai ser sucesso. E vai ser um capítulo que marcará a cultura local de Piauí e da nossa região. Porque cultura, gente, não é apenas festa. Cultura não é apenas você estar em shows, participar de eventos que promovam esse tipo de cultura. Cultura é um todo, é uma história que precisa ser resgatada, Guilherme. E você, Guilherme, que está aqui, é a resistência do futebol de Piauí. Você é um cara, me permita falar cara, porque é um linguajar de nós que somos goleiros, amigos, que até hoje está aí com a escolinha infantil, trazendo, Sandro, que jovens brotem em seu coração o desejo de ser um jogador de futebol. E também um grande atleta, né? Um grande zagueiro profissional. Então, nós somos gratos, Guilherme, por Piauí ter você, por Piauí ter pessoas compromissadas em realizações. E nós materializamos a história de Jorge Pato para que sirva de exemplos para muitas gerações que estão por vir. Porque, gente, tem dentro desse capítulo os relatos do que ele foi, do que ele fazia e como a carreira foi interrompida. Então, tudo isso, você, quando adquirir ou quando estiver lendo esse livro, você vai entender o propósito dessa pesquisa. Mas, no mais, eu quero agradecer também ao colega Nailton, que está aqui dando todo o apoio também, né, grande repórter do programa
a Universidade de Desenvolvimento que nós tivemos lá, nosso grande jornalista também presente, José Américo Castro. Muito obrigado, José, pela sua presença. Muito não. Minha prima também aqui, querida, professora do município, Helena Selma, minha amiga querida Wagner, minha mãe presente também. Para mim é uma honra, não é, Samuel? Quando a gente tem a presença da terra. Não esqueci, não, tá ali minha digníssima Mara esposa também presente. Muito obrigado, Davi também, que veio prestigiar, meu amigo Paulinho. Gente, muito obrigado de coração a todos e a todas. E dizer que nós estamos muito felizes, mas muito felizes mesmo de promover um pouco da história de Piauí. Não só para a Bahia, Samuel, com certeza para o mundo. E dizer mais, o professor Egeni, o professor Paulo, como nós falamos, nós não iremos parar. Já temos mais personalidades aí no gatilho para a gente estar, professor Paulo, juntos aí nessa caminhada, trazendo a história materializada dentro desses livros. Muito obrigado a todos. A história assim não pode ser parar com um relato, né, com um diálogo apenas da história, tem que ser contada, né? E que bom que nós somos historiadores. Eu vou concluir agora a minha segunda graduação em pedagogia. Também dialogo com as relações étnicas, né? A questão da antropologia. Mas minha paixão mesmo é a história. A história é minha paixão. Sou historiador e sou apaixonado pelo que eu faço. Então, um trabalho histórico. Heródoto, o primeiro historiador considerado pai da história, um grego, há 2.500 anos atrás, pegou um acervo. Ele já fazia investigação da história. Já investigava o Rio Nilo, ele era da Grécia, ia para o continente africano, para o Egito. Investigava o Nilo, escreveu as dádivas do Nilo. Então a história tem esse papel, não que outra ciência não tenha, não é que o professor Leone tem mais colega aqui, por exemplo, mas a história tem esse papel crucial, né? De grande relevância social. E para finalizar a participação dos nossos colaboradores, passar a palavra para o professor Sandro Castro. Eu peço, em primeiro lugar, licença aos meus mais velhos aqui presentes e as minhas mais velhas. Eu desejo uma boa tarde a todos e a todas que se fazem presente na tarde do dia de hoje. Antes de falar um pouco de nossa pesquisa, eu quero falar um pouco da minha história, da minha vida, da minha vivência. Eu sou um homem preto, periférico, morador do bairro Euclides Neto. Estou hoje vigilante na UNEB, Campus 21. Estão aqui presentes minhas 3 filhas, eu diria 3 presentes das divindades de Deus. Rebeca, mais velha, também acadêmica. Ano que vem ela estará concluindo o seu curso em fisioterapia. De igual modo estão presentes aqui também Ruth e Raquel, as minhas filhas mais novas. Elas são gêmeas não idênticas. E eu, quando Gilcleides estava fazendo as suas falas, eu não iria falar o que eu vou colocar nesse instante. Eu, Gilcleides, sou egresso da EJA. Quando eu tinha 23 anos, Rebeca tinha 2 anos de idade. Eu olhei para minha filha e determinei que iria voltar para a escola. Eu, com a idade de 23 anos, já um homem, pai de família, eu tinha apenas a 2ª série do ensino fundamental 1. E 23 anos depois, hoje eu sou graduado em História, pós-graduando em Gênero, Raça, Etnia e Sexualidade pela Universidade do Estado da Bahia, Polo Valença, Campus 15. E foi um prazer, um privilégio para mim compartilhar a escrita deste trabalho com os professores e pesquisadores Alexandre e Albione,
quais foram as motivações para escrever esse trabalho. A minha própria história, pesquisar os de baixo, pesquisar os invisibilizados, pesquisar os espoliados. Inclusive, o meu primeiro trabalho foi a respeito da vida política e social de um homem que exerceu 3 mandatos em Piauí. Inclusive, há um trabalho publicado por uma revista internacional, que é a história do saudoso Adenor dos Reis Soares. Foi o meu primeiro trabalho. Não, aliás, o segundo, e o primeiro nós apresentamos na UFBA, em 2021. Então é isso, a educação, como a colega falou aqui muito bem, ela é transformadora. E a partir do sujeito ela transforma o mundo. Eu sou uma prova inequívoca que a educação ela transforma a vida dos sujeitos. E como essas situações as quais eu coloquei por hora, foram elas que me motivou a convidar os 2 companheiros a pesquisarmos a vida e o legado futebolístico de Jorge Santana, o Jorge Parker. E dessa maneira fomos para campo, fizemos uma pesquisa social qualitativa, bibliográfica e com aporte da história oral. Seus nossos colaboradores, seu amigo Raul, Sebiléu, Pedrito, Carlinhos, essas pessoas que conviveram com este atleta, que de um talento exponencial. Vale salientar que Jorge ele teve a oportunidade de jogar no Flamengo. Ele foi convidado para jogar no Flamengo do Rio de Janeiro na época de Zico e de Júnior. Ele também foi convidado, isso foi fato real. Os diretores do Sergipe na época, o Sergipe disputava o brasileiro da primeira divisão, estiveram aqui em Piauí e quis contratá-lo, mas infelizmente algumas intersecções foram impedimento para que o nosso pesquisado não se tornasse um atleta de nível nacional e até internacional. Por que eu falo isso? Porque as falas de nossos colaboradores nos dão esse aporte. A fala de Miléo, que foi um atleta profissional, jogou em vários times aqui no interior da Bahia e fora da Bahia, fora do estado, e de outros atletas que jogaram com o saudoso Jorge Oliveira, o Jorge Parker. Então, assim, a história dele, o legado dele, toda essa trajetória nos incentivou, e por ele ser um sujeito dos de baixo, nos impulsionou a pesquisar a história desse grande homem que deixou o seu legado. Foi campeão em 1977 pela seleção de Piauí, e no ano seguinte ele foi vice-campeão. Vale dizer que Piauí possivelmente foi garfado naquele campeonato de 78. Ele foi artilheiro várias vezes do Intermunicipal, como disse muito bem Alexandre, é o maior campeonato amador do Brasil e do mundo. E Jorge foi uma sumidade, o nome dele chamou a atenção do país, mas infelizmente, por conta dessas intersecções, por hora ditas, ele não decolou. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela oportunidade, professor Paulo, de participar dessa coletânea. Estou muito feliz e emocionado também. Eu que agradeço, Sam, professor Pione e Alexandre, esse trio, né, e a todos os outros participantes do da nossa coletânea. Como eu falei anteriormente, pessoal, agradecer a Deus, a oportunidade, a participação de nós 14 autores e a participação da 15ª participação da professora Leni aqui. E eu agradeço o nome da professora Heloísa Helena, que não está aqui presente, em nome de toda a turma. Agradecer a Deus, mais uma vez a cada um de vocês que estão presentes, deixar os excessos dos seus lares para estarem prestigiando a nossa coletânea. E agradecer mesmo, agradecer do coração. E eu queria, para finalizar, franquear a palavra para a quem desejar, um parente.
Léo, até aqui, ou então eu levo até aí. Sintam-se à vontade para participar do momento, um filho, uma filha, um familiar, um amigo, um colega. O professor me leva, quem desejar, me leva. Vou falar para não dizer a média. O senhor levantou primeiro, mas. Não, vou falar para não dizer. A mãe de Xande, né? Nosso querido Xande, por favor. Boa tarde a todos. Para quem não conhece, eu sou a mãe do Alexandre. Eu estou me sentindo nos céus. Oh, beleza. Emocionada porque além do que é um filho excelente, temos colegas exemplares, homens de bem, homens da sociedade que faz história, que tem história para levar os nossos jovens. Que é disso que nosso país precisa para ser um país melhor. Deus me deu a oportunidade de fazer o que meu filho fez. Mas eu já sou formada em tudo na vida de ver o que meu filho hoje representa para mim e a família. Então o pai não está mais entre nós, mas eu agradeço a Deus por ele estar me fazendo tão feliz. E lá onde o pai está, eu sei que também ele estará. E agradeço a Deus por ele e pelos amigos que estão aqui dando essa grande força para ele. Obrigada, professores, professoras, colaboradores, esposa presente, prima e Tiago, que estão ali. Uma sociedade tão assim estereotipada, a questão patriarcal, aí está presente o resquício da família patriarcal, né, do governo docente, querer visibilizar a mulher, a mãe de Xande destacando o tipo de voz também. Tudo aqui que plantamos, a nossa vizinha teve ajuda, o aporte de cada familiar. Vocês fazem também parte dessa nossa coletiva. O professor Miléo, por favor. Boa tarde a todos. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui participando dessa coletânea e falar desse grande jogador que foi Jorge Barro, né? Geral, José América. Posso dizer, Sandro, que teve também conhecimento de Jorge, Xande, né? Na beira do rio ali, né? Os Cometa, no Mar de Tiaduli. Você muito pequeno ainda, né? Mas ele sempre foi um cara muito popular, sempre andou nos 4 cantos da cidade, curtindo sua vida e de um coração sem tamanho. Jorge Barro era um ser humano que, em certos momentos da vida, Jorge Barro foi até ingênuo no mundo do futebol. Ele não tinha nenhum tipo de malícia. Eu falo pelo fato de ter jogado com ele, Grau, eu acredito que tenha mais tempo, né? Jogado mais tempo com ele. Mas nesse ano de 84, 85, eu me aproximei desse grande ser humano, um jogador de bola sem igual. E por motivos que não vale a pena estar relatando aqui, né? Não deu uma progressão em termos nacionais. Mas é motivo de orgulho. Quero agradecer a vocês por terem me dado a oportunidade de estar aqui falando com o Jorge Barro e colocando a vida dessa figura em um livro. É só agradecer. E também eu queria me referir também ao Pione, né? Que eu por ali na nova conquista ali sempre tinha contato com o Jorge, né? E foi muito importante a participação desse cidadão aqui em nossa cidade, que é do conhecimento que Jorge Pato ele não é de Laurença, né? Ele é da cidade de Itambé, mas veio jogar aqui e ficou aqui o resto de sua vida, convivendo no meio de nós e mostrando sua arte maior no jogar futebol. Obrigado a todos e até a próxima.
oportunidade de vermos unidos e relembrar todos os momentos bons em que nós tivemos a oportunidade de passar ao lado de Jorge. Eu fui atleta junto com ele, jogamos muitos anos juntos, participamos da seleção de futebol de Piauí, fomos campeão intermunicipal, né? Como o Xande colocou, o maior torneio amador da América Latina, quem sabe do mundo, né? E Jorge realmente foi uma figura extraordinária nesse tempo que nós passamos juntos. Até me emociono, está lembrando dele, uma vez que era muito assim, amigo de todos. Jorge não era de inimigos. Jorge era uma pessoa somente de amigos, extremamente extrovertido, brincalhão, e infelizmente Jorge não deu prosseguimento na carreira de futebol dele, só fez mal a ele mesmo, né? Porque por um caminho que o esporte não aceitava. Ele perdeu grandes oportunidades, realmente. Jorge, eu tenho muitas fotos assim, das nossas histórias. Ele foi um grande amigo nosso. Como nosso amigo Guilherme também jogou futebol com ele. Bem lembrou, ele não é filho de Piauí, ele é de Itambé, né? Mas Jorge foi pescado por nós aqui, né? Nosso saudoso Jaime Corrinha, Orlindo Lopes, Juribal Ferrari também, né? E nós tivemos essa sorte de ter Jorge entre nós. Foi um grande amigo, um homem, cara inesquecível. Ele construiu família aqui na nossa cidade, né? Esposa, filhos, mas infelizmente não está aqui hoje mais entre nós. Fica a saudade, fica as lembranças boas que nós temos dele, e que Deus ainda mantenha com vontade. E parabéns a vocês, historiadores, a relatar uma figura tão importante no meio esportivo do nosso aqui de Piauí. Realmente Jorge é um merecedor da lembrança de vocês. Parabéns a todos vocês, parabéns ao professor Paulo, professor Bione, o qual me fez o convite. E só tenho a agradecer. Né? E obrigado. Boa tarde. Eu gostaria primeiro de pedir desculpas por ter chegado, mas eu sou Roberta Aguda. Hoje eu estou como diretora de cultura do município e jamais deixaria de estar aqui para prestigiar, antes de mais nada, grandes amigos, né? Sandro foi meu colega, Alexandre é meu colega de trabalho e é uma figura que a gente tem se conhecido e descoberto como colegas. Eu acho que eu estou super surpresa porque eu não sabia que você fazia história. Estou muito feliz. Albione, mais do que companheiro de luta, amigo pessoal. Então, assim, e aos demais, muito obrigada. Eu acho que a história ela é construída dessa forma. Alexandre usou uma palavra extremamente importante: cultura não é só festa. E eu concordo plenamente com ele. A gente está fazendo exatamente isso. Eu trago, em nome da Secretaria do Secretário Caridade, um abraço a todos vocês. Nós estamos com eventos hoje durante o dia, e aí a gente acabou se dividindo para que estivéssemos cada um em um lugar. Um abraço também da Prefeita Maria das Graças, porque ela também contribui, é uma pessoa que, depois de muito tempo, a gente tem tido agora um diálogo
cultura e gestão. Eu acho que a gente precisa disso. E a educação, ela é primordial para tudo isso também. Eu não estaria aqui, ou nenhum de nós estaríamos aqui se a gente não tivesse esse princípio da educação e da cultura. Eles caminham juntos. Eu brinco, normalmente, como eu sou de cultura, como eu sou gestora cultural e sou produtora, eu costumo defender que a cultura ela é importante tanto quanto a educação, ou às vezes mais. Mas eu falo só porque eu estou defendendo a minha parte. Mas é exatamente por quê? Porque a gente precisa se caminhar. Eu não consigo ser quem eu sou se eu não tivesse as informações que eu tenho. Eu não consigo ser Roberta, filha de Impiaú, se eu não tivesse na minha referência alguém que trouxesse para mim, diariamente, cotidianamente, as histórias da minha cidade. Então a gente realmente precisa agradecer, a gente precisa compreender, a gente precisa apoiar. Eu tenho como referência Zé Américo, né? Mesmo estando fora do Piauí, era ele que levava para a gente de volta, trazia a gente de volta para casa. Então eu tenho como referência o próprio Albione, Paulo Magalhães, que está em Salvador, inclusive escrevendo um livro maravilhoso sobre independente. Eu acho muito bacana vocês poderem entrar em contato com ele, né, Zé? Muito bacana. E ele vai falar também da história do futebol e de cada uma dessas pessoas, eu acho importante. Eu quero, em nome de todas as mulheres, essa semana foi o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana, e eu salvo a mesa exatamente a todas nós, mulheres, e as negras lutadoras desse país. Mas assim, eu quero dizer exatamente isso. É importante essa participação. Eu acho que essa escrita, trazer o nome de nossa cidade, é importante vocês, cada um de vocês. Eu sei a luta que é para cada uma, que é muito bom, o território de identidade, né, de contas, que é a representação que tem hoje. Eu estou muito feliz de ver que a maioria das mulheres, das pessoas que estão escrevendo hoje, são mulheres, né? A contar que a educação de ser mulher só teve direito, inclusive a universidade, no último século. Então a gente precisa entender a nossa importância, e eu estou muito feliz de vê-las aqui mesmo. Então, assim, em nome de tudo isso, só agradecer mesmo, em nome da Secretaria de Educação e Cultura, né, Esporte e Lazer. Nós estamos abertos, o que vocês precisarem, para que a gente possa juntos caminhar. Porque não se faz cultura, não se faz história, não se faz se a gente não tiver um processo de conhecimento, de educação e de crescimento. E a gente só vai contar a nossa história com vocês escrevendo. Então, muito obrigada mesmo. Professor Paulo, parabéns pelo que você Nós que agradecemos, agradecemos mesmo. Zé Américo. José Américo. José Américo, por favor. Pela participação lá, Isso aí, boa tarde. Eu estou aqui ainda no estúdio aí porque eu estava trabalhando com construção civil, a gente está fazendo um puxadinho lá em casa, e eu me lembro dessa história que eu conheci esse homem exatamente quando eu estava construindo minha casa. Somos um ajudante de pedreiro, e aí já me despertou assim uma pessoa de sensibilidade, de interesse pela coisa, assim, eu me lembro bem, assim. Aí depois nós ficamos amigos, eu e ele não deve, aí o papo era legal, ele estendia o papo, aí conversava, aí começou a me perguntar sobre a respeito de Adenor do Rei Soares, que eu já tinha feito alguns artigos de Adenor, e aí eu fui passando informação. O Jane, eu trabalhei com o Jane aqui na Câmara, aqui, eu era assessor de imprensa da Câmara, o Jane trabalhou aqui, e o Jane uma vez me pediu informações a respeito de Gilberto Cordão, que acho que ele estava escrevendo alguma coisa a respeito do Gilberto. Eu tinha escrito uma matéria do Impiaú, Esporte Clube, o time aqui da cidade, e aí passei essas informações. Tem outras pessoas aqui também, o meu amigo ali, de Equador, né? Rafael que já está por aqui, então, e outros que da UNEP que me procuram para pedir informações a respeito da história. As nossas raízes são as nossas raízes que nos sustentam. São elas que trazem a seiva para manter vivo a árvore da nossa existência, para fazer frutificar e produzir mais e mais e mais de novas plantas,
novas existências. Eu estou muito feliz em ver que o trabalho aí que hoje está sendo lançado aqui é assim, não digo uma continuidade, mas é também vem reforçar o trabalho que a gente vem fazendo em resgate da memória de Piauí, da história de Piauí, da construção dessa terra. E o nosso trabalho, eu venho já também preparando mais um livro, e dessa vez eu querendo ver se eu lanço ainda esse ano, personalidades folclóricas e outras referências de Piauí, onde eu resgato aí a história das pessoas mais simples, que de acordo com o que o professor falou aqui, se a gente não faz esse trabalho, elas vão desaparecer com o tempo e vão ficar esquecidas. Entretanto, eram pessoas que trazem grande contribuição para a nossa cultura. São pessoas assim que têm muito mais valor do que certos doutores. É um manancial muito forte, muito profundo de conhecimento. Então, é necessário fazer esse trabalho, fazer esse resgate de raiz. Aproveitar aqui que a diretora de cultura está aqui e falou em nome da prefeita e fazer uma reivindicação mais uma vez para continuar a nossa história. Vamos lutar aqui, nós perdemos Cine-Éden, que foi uma grande lutando, e hoje é uma casa de Figarias, da existia, que diz o eterno Cine-Éden, zorra nenhuma que é eterno Cine-Éden. Eterno Cine-Éden só tem a fachada que nós lutamos para preservar. Se a gente não luta, eles já tinham derrubado, já tinham jogado no chão, isso é cabo de marketing, eterno Cine-Éden, não é nada disso. Agora nós temos ainda um referencial que a gente precisa segurar. E eu convoco aqui todos os piauenses aqui para entrar nessa luta pelo resgate do Rio Novo Tênis Clube, mas não como clube, mas ali como um centro de cultura para Piauí. E Piauí precisa de um centro de cultura, precisa de um centro de convenções, de um teatro, e não está tendo. E não tem, a gente tem auditório de colégio, a gente tem outros espaços. Eu nasci no Casarão, que é a casa mais antiga de Piauí, que foi preservada até hoje, outras já foram para o chão. A especulação imobiliária, né, destruiu nossas referências arquitetônicas. Então, eu venho lutando, a casa hoje é minha, eu faço o possível para mantê-la. Hoje funciona numa biblioteca que precisa funcionar mesmo. Está lá, por enquanto é depósito de livros, mas a gente precisa abrir aquela biblioteca pública. Eu sei que um dia ela vai mudar de endereço, mas a gente vai continuar destinando aquele espaço para a cultura. Para você parabenizar o professor pela iniciativa e dizer que a cultura somos nós que trazemos da cultura. É necessário, cada um da gente está fazendo esse trabalho de cultura. Eu passei pela academia, me formei na Universidade Federal da Bahia, cursei jornalismo, na Escola de Comunicação da UFBA, e isso aí comecei a fazer, cheguei a me matricular em História, passei um tempo aí assistindo aulas com o Dr. Cid Teixeira, essas referências, essas grandes referências da universidade em termos de história. E absorvi desses homens nessa pegada que a história é o que está bem mais próximo da gente, é o que o senhor falou. A história a gente tem que valorizar o que está próximo. Fernando Pessoa já disse, o rio que passa em minha aldeia é mais importante do que o térreo. O rio que passa em minha aldeia é o rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia é o rio de Contas, é o rio Água Branca, é mais importante do que a Amazônia, do que o São Francisco, do que o Nilo. Então, porque a gente tem que valorizar o rio da nossa aldeia. Então, gente, fico feliz, assim, quando eu me toquei, assim, que o lançamento era agora de tarde, eu falei, não tenho tempo mais de trocar de roupa, de tomar banho. Eu falei, eu vou nessa pegada, porque eu agradeço a todo mundo e vamos lá, vamos fazer história. Cada um da gente é um agente da história, é um agente da cultura. Cada um tem uma história, tem o que contar. Isso aí. E vamos continuar contando nossas histórias. Eu estou agora reescrevendo não, porque não fui eu que escrevi. Colocaram junto com o material de futebol que eu fiz, a história das Panteras, que foi um time de futebol feminino aqui de Piauí. Devo lançar aí no Giro, em Piauí, esse fim de semana, no máximo segunda-feira. É uma história muito bonita, as meninas sofrendo preconceito e tudo.
algumas delas contribuem para hoje na seleção brasileira, porque jogavam muita bola. Mas grato e vamos lá. Vamos aqui, Obrigado ao jornalista José Américo, muito conceituado aqui na IGQE, Piauí, desculpa. IGQE, o senhor é muito referenciado por sua Andrade, por outras pessoas lá também. Muito bom, a quem nós agradecemos em nome da turma. Eu quero convidar agora, não é um convite, é uma intimação, questão jurídica, ao Rafael para se fazer presente conosco. Representando a turma aí, foi representante, né, participava das reuniões lá da UNEAB. Foi abraçado aqui, foi nosso aluno, e ainda está, né, com a oferta de disciplina, terminando, quase historiador também. Já é historiador, né, pela experiência que ele já tem. Ele vai falar em nome da turma, dos outros colegas que não participaram dessa coletânea, mas que outras virão, né, e outros vão ser convidados, Eu agradeço, de antemão, queria ficar até constrangido porque eu estou falando depois do objeto do estudo. Acabei de concluir o TCC da UNEB e o meu tema foi a visão, né, da cidade sobre a ótica de um poeta jornalista, que é sobre o livro de Zé Américo. Quando leve, consegui, vou apresentar aí depois, que o objetivo inicial era conseguir passar na UNEB, e a gente conseguiu esse resultado, e agora vamos apresentar para ele um projeto feito. E quero aqui iniciar a fala sobre a turma com uma frase dele, já que estou vendo pessoas no Estados Américas. Nós somos fruto de vivências. E isso que a gente está vivendo aqui hoje vai causar um resultado não só na nossa pessoa, mas nas pessoas que nós nos fazemos presentes daqui para frente. Porque esse momento de completação, de encontro e de saudação de vitórias, porque é uma vitória particular de cada um, e a gente está ali sentado assistindo, ouvindo, e a gente está sentindo, né, realizado com aquilo. Eu queria falar sobre a turma, que começou em 2018, um semestre atrasado, né, já foi 2017, só que teve um delay, a gente foi um pouquinho para frente, e durante o curso a gente teve que conviver com a pandemia, teve a distância, né? Por ser EAD, era para ser um curso à distância. Foi distância só temporal, mas foi um curso de amizade, de elo, de afinco, de encontro de gente de almas. E a gente conseguiu se tornar ainda mais forte quando esse indivíduo partiu de Jiquinha para cá, com as ideias dele, com todo o sua empolgação, seu entusiasmo em fazer da gente não só alunos de sala de aula, mas pesquisadores, né? Paulo, ele era um cara que chegava antes da aula, ele chegava no WhatsApp: ó, gente, tal dia vai ter aula e tal assunto, pesquisa sobre isso, conversa sobre isso, e ali ele já dava a aula dele. E quando a gente chegava em sala de aula, a gente já tinha cada aula, né, tomada. Porque conhecimento é uma coisa fácil de encontrar em Paulo, e a gente vai encontrar em outros professores. Mas dedicação, empenho, entusiasmo e paixão em ver o resultado daqueles com quem ele convive é algo que a gente talvez encontre em Paulo e em mais alguns. E isso é que é interessante. Cada um de nós ofereceu alguma coisa em sala de aula, né? Seremos professores. Eu estou falando aqui essa habilidade de professor com magistério. Aqui eu estou na minha segunda graduação em História. Estou terminando, com fé em Deus, vai terminar em breve. Mas eu fui professor durante algum tempo. Cheguei está me cobrando, você manda mensagem direto. Já fui professor durante 2 anos, sou policial militar há 15 anos aqui em Piauí. Atuo já há bastante tempo na cidade. Trabalhei muito tempo em Aiquara, e quando o Zé fala assim, é de Aiquara, porque minha vida em Aiquara foi muito... foi forte, né? Foi intensa. Eu consegui construir dentro da cidade de Aiquara, com o apoio de algumas pessoas, incluindo o pai dessa cidadã aqui, que está ali escondidinho, um livro lá sobre a cidade de Aiquara, fala de pessoas de Aiquara. E aqui a gente fala de uma cidade de 5 mil habitantes. Já é difícil falar sobre uma cidade de 50 mil habitantes como Piauí. Porque a escrita talvez seja das artes a mais difícil de se bancar. Porque também não é só porque ela é cara, está falando que você está aprendendo com cara. É porque o hábito da leitura é o mais difícil de se promover. E quando eu vejo os colegas aqui sentados com essas
né, obras prontas para ser entregues, eu me sinto congratulado enquanto indivíduo, escritor, apaixonado pela arte da escrita, em ver que é preciso contar as nossas histórias. A gente sabe quem foi Pelé, mas a gente não sabe quem foi Cláudio Barros, né? A gente sabe sobre o islamismo, o cristianismo, mas as premissas de Aiquara, talvez a gente não tenha guardado. E as que são de Aiquara são de Itaúna, são de Guié, lá mais Coutinho. Todo canto, cada canto traz um pouquinho da história, e são essas histórias que fazem parte de nós. Nós somos feitos de gente, todos nós. É a história do nosso pai, nossa mãe, nosso avô, dos amigos, dos vizinhos, né? Daqueles que moram na beira do rio e que a gente ia lá, do vizinho que a gente roubava goiaba no fundo da casa, e a gente vai guardando essa história da gente. E às vezes a gente transfere essas histórias para os próximos, mas muitas vezes a gente esquece de passar essa história, e a história morre. O que não é movimentado, ele morre, ele cessa, ele encerra. O que não é registrado, ele se esquece. Então eu quero parabenizar os meus colegas, que antes de colegas, ou mais do que colegas, são irmãos que eu construí para a vida, ao professor que nos motivou a todos nesse momento, e parabenizar vocês que estão valorizando esse encontro, essa vivência, viu? Parabéns a todos nós e principalmente parabéns para vocês. Rafael foi representante da turma, como eu falei, participava das reuniões lá com o professor Alfredo Mata e a turma toda de Salvador e Rio. E eu tenho certeza que ele vai gerar muitos frutos com seus escritos para as pesquisas, como já fez essa caminhada. Alguém quer mais fazer uso da palavra? Lícia, por favor. Não, Roberta já fez. Alguém mais, então? Alguém? Ô pessoal, aqui é a nossa casa, a casa do povo. E assim se quiser falar uma palavra, 2, 3, 1 minuto. Rebeca, nossa colega lá da UERJ, por favor, Rebeca. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Na verdade, é uma honra ver que meus pais eles se desenvolveram muito ao longo da vida, né, deles, e que eu pude, mais do que ninguém, participar dessa trajetória, né. Eu vi a luta como foi de perto e como é até hoje. Vi minha mãe também me levar para a escola, estudar, meu pai ia estudar. Então, é um exemplo. Não só para mim, mas para tantos outros jovens que pararam no tempo e querem voltar. Então, pessoas que são exemplos da gente seguir nessa questão do estudo, que é muito importante. Chegar, também quero parabenizar todos aqui presentes, né, porque sem vocês também esses livros não seriam desenvolvidos. A colega da minha mãe representando ela, te agradeço. E eu quero agradecer também ao professor Paulo por estar dando a oportunidade ao meu pai desenvolver muitos escritos, e eu sei que através do Senhor ele vai aprender muitas coisas que ele já sabia e desenvolveu muito mais. E é só isso. Muita coisa, obrigado. Tem alguém mais, pessoal, para finalizar? O pai da nossa professora Aline quer falar, quer dar a palavra? Vocês? Não? Então, para finalizar, pessoal, eu passar para a professora Geni fazer as considerações finais para encerrar nosso lançamento. Por favor, professor. Gente, quanta riqueza em uma tarde, né? Vocês ficaram com vontade de conhecer mais a história de Aiquara? Ficaram? De conhecer mais a história de Jorge Paco? Ficaram com mais vontade ainda? Espero que sim, porque a ideia é essa. Quando a gente faz o lançamento desse livro, dessa coletânea, é justamente instigar em vocês essa vontade da leitura dessa coletânea tão rica, tão bela e tão, vamos dizer assim, cheia de sonhos deles.
cidade que faz parte do nosso território, do nosso município. Muitos de vocês podem estar se perguntando como é que eles falam tanto da UNEB, de história, da UNEB, se a UNEB de Piauí, que já está aqui no nosso município há 20 anos, 15 anos, 20 anos, né? Já está no nosso município há 20 anos e vocês podem falar como é que eles fizeram história se o único curso do campus é letras. É verdade isso, gente? Não. O nosso campus hoje, ele é formado, além de letras, por engenharia agroindustrial e administração, são cursos presenciais. Por muito tempo foi só letras, mas já temos mais esses 2 cursos presenciais. Mas, através da Universidade Aberta do Brasil, a UAB proporcionou a essas pessoas que estão aqui, que são dos municípios, são da cidade, dos municípios próximos, chegarem através da modalidade da educação à distância. Nós temos cursos de história, de geografia, de pedagogia, de matemática, de música, através da EAD. Então, por essa nova ferramenta educacional, que é a EAD, nós estamos formamos historiadores, pedagogos, e estamos com esses belos frutos, essas cabecinhas aí pensantes, que fizeram essa coletânea, mas tem muito mais a oferecer. Então, essa linda tarde que eles proporcionaram para a gente é assim, de um tamanho imenso, que a gente não consegue. Eu estou aqui com meu coração transbordando. É muito gratificante a gente ver que a educação rende esses frutos e que o nosso trabalho está fazendo sentido. E que o nosso trabalho, ele está dando sequência a tudo isso que já foi dito aqui. E eu não podia, em nome, falar da turma, dessa turma de história, eu só venho de samba. Porque nossos caminhos se cruzaram lá na educação à distância, na educação de jovens e adultos. Né? Eu iniciando no estado como professora, fui professora desse rapaz. E hoje estou aqui vendo ele dando esse show de escrita, de estudo. Foi um exemplo para todos e para os outros cursos que estavam junto, quando estava com a turma de história, na educação EAD. Vou iniciar a docência, eu esqueci de falar para a turma aqui. Ok. Eu vou iniciar a docência. Sim, eu ia falar isso. E agora ele vai ser professor do Estado. Ele passou no concurso e já foi convocado, está indo para a docência já no ensino médio. Então, gente, são frutos como esse que faz a gente respirar fundo e dizer vale a pena. Sabe? E todas essas histórias que vocês contaram, que está registrado na coletânea, é só um pouquinho de vocês também. E aí a gente vai respirando e vai tentando novamente e faz a gente acreditar ainda mais. Então, obrigada pela presença de vocês. Obrigada, professor Paulo, que mesmo saindo da turma e indo para um degrau a mais também, que você deixou de ser tutor e foi para ser professor formador, que você não abandonou a turma, continuou, desculpa gente, estou muito emocionada mesmo, continuou firme e forte com todo mundo, continuou com essa pegou na mão de todo mundo. Professora Heloísa, que eu pensei que eu ia conhecer hoje, porque aquela dali, gente, a gente também fomos uma dupla assim, guerreira com os TCCs dos ainda remanescentes da turma de 2009, mas a gente continuou e estamos aqui. Então, gente, muito obrigada. Prestigiem essa coletânea, vamos ler, vamos comentar, vamos registrar. Quem sabe tem uma segunda edição, né? Vamos lá, então, parabenizem, façam valer a pena, comentem, divulguem, citem exatamente e vamos seguir que esse momento, viu, Roberta? Vou também fazer um registro igual o Zé Américo fez. Vamos colocar isso como do calendário, para que exista o calendário da cultura, esses lançamentos, para que a gente possa manter isso vivo. Só para deixar registrado, o pessoal solicitou com a gente na secretaria a pesquisa, né, com o arquivo. Já está disponível, a gente precisa só agendar agora, tá? Aí eu vou ligar para vocês
Beleza. Pronto, Você pode. tem acesso ao arquivo. Então, assim, Roberta, vamos dar as mãos também, continuar fazendo disso um calendário, né, para que a gente possa manter isso vivo e voltar a incentivar a leitura e a escrita de todos. E para fechar minha fala, que eu já agradeci, já falei demais, já emocionei demais, eu tenho que fazer minha propaganda, tá? A gente está com alguns cursos iniciando, turmas de pedagogia, turma de matemática, turma de física e turma de especialização no ensino de matemática e em gestão educacional, tá certo? Então aproveitem. E na especialização em ciência E10, que é justamente para poder movimentar essa pesquisa. Então aproveitem e divulguem também para a gente poder movimentar ainda mais. E a gente da educação à distância, do Polo UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, a gente funciona muito bem com o Campus 21 da UNEB. O Campus 21 da UNEB está aqui há 20 anos e o Polo veio funcionar junto com a UNEB há 15 anos. Então, nós temos educação superior presencial no município e ensino superior à distância também no município, no mesmo local, no mesmo espaço, no mesmo endereço. A gente não pode esquecer isso e a gente não pode deixar isso despercebido, porque isso é muito importante para o nosso município. Além da educação básica, nós temos a educação superior, presencial e EAD, tá certo? Então, né? Que a gente possa contribuir ainda mais para situações como essa. Obrigado, professor Eli, mais uma vez, a todos e todas. Como não tem mais ninguém para falar, pessoal, em nome da professora Luísa, minha colega organizadora, que não está aqui presente, em nome dos outros 12 autores, meus colegas e da professora Eli, que é a 15ª pessoa na participação, na realização das sessões dessa coletânea, eu declaro, neste momento, lançada a nossa coletânea e que vocês debrucem essa leitura. Vocês vão gostar muito e vão até referenciar em alguns trabalhos que alguém fez. Muito obrigado, gratidão, Deus abençoe cada um de vocês. Passar a palavra agora para o professor Leone finalizar. Muito obrigado mesmo, gratidão, é o sentimento de gratidão aqui que nós temos. Só alguns avisos. Primeiro, amigo, quem tiver interesse em adquirir um exemplar, pode se dirigir a algum dos autores. Vocês receberão um livro autografado ao valor de R$35. Ao final, daqui a pouco, teremos um coffee break, um lanchinho da tarde. E no mais, obrigado a todos. Um detalhe, eu quero registrar a presença da minha esposa, Carla, do meu filho Lucas, da minha mãe Ivone, tá? Que estão representando a nossa família. Obrigado pela presença de vocês também. Valeu, tem que ligar aqui, mas como é que me liga agora?